Um bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui hoje, não é verdade? Que bom que nós estamos aqui hoje para dedicarmos um pouco do nosso tempo, para entender um pouco mais de Deus, conhecer mais a palavra do Senhor e continuar dando sequência no nosso tema, no estudo que nós estamos fazendo de manhã, cujo título é esse que já está no telão e que vocês também estão recebendo aí o estudo de hoje nas suas mãos. Quem é esse homem? Há 2 domingos atrás eu mencionei sobre a importância de nós falarmos sobre quem Jesus é nos dias de hoje, apesar de que a gente tem às vezes a aparência ou a ideia de que todo mundo sabe. E hoje eu quero voltar a falar sobre isso um pouco nessa introdução, a respeito de como Jesus tem sido apresentado para as pessoas, como Jesus tem sido apresentado pelos púlpitos de talvez muitos lugares, e como que as pessoas, cada um tem o seu próprio Jesus de estimação, se é que eu posso dizer assim, mas cada pessoa, hoje eu acabei conhecendo pessoas de diferentes denominações religiosas na pós que eu estou fazendo, em uma das especializações que eu estou fazendo, e eu percebo que muitas vezes chega o assunto religião, ou chega o assunto evangelho, chega o assunto Cristo, e cada um traz a sua própria compreensão. Algumas delas são muito interessantes, porque geralmente a própria ilustração do Cristo, né, em algumas pinturas, em alguns retratos feitos por artistas, são de um Jesus muito misericordioso, que está sempre estendendo a mão. Um Jesus às vezes sempre sorridente, então fica aquela imagem do Jesus um cara legal. Jesus é um cara bonzinho. Jesus é aquele que sempre olha com misericórdia, ou que sempre é amigo de todo mundo. Jesus é aquele cara que não julga, não, Jesus sempre aceita todos. E então fica um Jesus domesticado. Sinceramente, para mim é desconfortável usar esses termos, né? Jesus de estimação e o Jesus domesticado. Só que infelizmente, para o coração de muitas pessoas, para a compreensão de muitas pessoas, Jesus é esse. Jesus é esse cara. E talvez quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos encontrar um Cristo um pouquinho diferente. É interessante observar que quando Jesus pergunta para os discípulos dele, quem vocês dizem que eu sou, né? Ou melhor, antes disso, ele diz, quem o povo diz que eu sou? Aí eles dizem, uns dizem que você é João Batista, uns dizem que você é Elias e outros dizem que você é Jeremias. Se você olhar esses 3 personagens que o povo diz que Jesus é, são personagens extremamente desconfortáveis para o povo de Israel. Jeremias traz uma mensagem de destruição. É a única mensagem que ele prega, absolutamente. Ele vai ter 1 ou 2 versículos que vão falar de Cristo depois, mas a maioria da sua mensagem, Jerusalém vai ser destruída. Quando você olha para Elias, Elias era o homem que fazia fogo descer do céu, pregou contra reis, matou os outros profetas pagãos. E o João Batista, então, o que dizer dele? Raça de víboras, nós falamos muito dele 2 domingos atrás, não é? Então são homens impetuosos que são comparados a Cristo. São homens destemidos e muitas vezes confrontadores. Talvez esteja na hora da gente rever quem é o Cristo que nós acreditamos. E não é que nós vamos rever e pensar, vamos mudar o conceito das Escrituras. Não, devemos voltar a elas e perceber melhor, com mais calma e com mais atenção, quem é esse Cristo que as Escrituras apresentam. Quem é esse homem? Uma frase que impacta quando a gente vai falar sobre isso foi dita por um pastor americano chamado Timothy Keller. E só para concluir essa introdução, ele diz assim: Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo, porque você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Jesus era uma ameaça para aquilo que existia até então naquela época. E essa ameaça se faz muito presente no texto que nós vamos ler. Esse texto está lá no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 12 até o 22. Abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Vamos fazer essa leitura juntos. João, capítulo 2, do versículo 12 até o 22. Eu vou estar fazendo essa leitura na NVI, mas você acompanha na tradução que você estiver em mãos. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram
durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui e parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus respondeu-lhe: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Senhor, abençoa-nos com a tua graça, a tua verdade. Prepara o nosso coração, os nossos ouvidos para entender a tua palavra. Se faça presente e manifeste-se a nós nesse momento. Nós te pedimos pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Podemos ver um retrato muito pouco explorado de Jesus nessa cena onde ele demonstra, como poucas vezes ele demonstra a sua ira. E então ele chega no templo, muito perto da festa da Páscoa. No domingo à noite, no domingo passado à noite, nós vimos o primeiro milagre que Jesus fez, que foi a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Depois disso, o texto continua aqui, então é logo em sequência da sua primeira manifestação em público, em uma ocasião pública, um casamento, em que ele se revela e ele faz o milagre. Depois disso eles caminham, ele e a sua comitiva, ele e os seus amigos, ele e a sua família e os seus discípulos já junto com ele. E então depois de fazer um milagre, ele vai fazer uma coisa meio diferente. Ele vai tomar uma atitude um tanto diferente. É interessante a gente observar essa sequência e como que João se preocupa em expressar isso, né? Logo depois do casamento, ele caminha, chega até Jerusalém, perto da Páscoa, e ele então toma essa atitude, às vezes um pouco impensada. É talvez um pouco contraditório também nós darmos uma sequência assim nesse texto, porque a última vez que eu estive aqui para falar sobre quem era Jesus, nós falamos que ele era o Cordeiro de Deus. Hoje o tema se distancia um pouco disso e se torna uma pergunta, mas aí afinal de contas, a partir do momento que nós vemos que Jesus faz isso no templo, nós estamos diante do Cordeiro ou nós estamos diante de um leão? Então nós podemos ver que muitas vezes na nossa compreensão limitada, parece que a personalidade de Jesus é uma personalidade contraditória. No fim das contas, contraditórios mesmo somos nós. E por isso que muitas vezes Jesus se manifesta de diferentes maneiras. Então o contexto onde ele estava, nós precisamos entender muito bem, para entender que leão é esse, para entender que Jesus é esse que de repente manifesta a sua ira. E de uma forma que talvez as pessoas não entenderam. A frase do Tim Keller. Fica aí então essa dualidade que parece para nós uma dupla face. O leão, que é o cordeiro, ou o cordeiro, que é o leão. No entanto, é importantíssimo nós observarmos que realmente Cristo se manifesta dessas duas maneiras. Para entender melhor isso, vamos tentar entrar um pouquinho no que era Jerusalém, na época de Jesus, no que era Jerusalém para os judeus e no que era o próprio templo. A cidade de Jerusalém, nessa época, tinha algumas informações muito singulares, muito interessantes. Era uma cidade grande, cerca de 150 mil habitantes, para a sua época e para a sua região, era realmente uma metrópole, né? E inclusive já era maior do que a cidade que eu vim, né? Que tem 80 mil habitantes. Só que na Páscoa, a situação era um pouco diferente. Ela chegava a ter 500 mil pessoas, né? Não, na verdade não habitantes,
Mas ela ficava cheia de 500 mil pessoas, mais do que Maringá agora, né? Já não fica tão ruim assim para mim. Imagina então a população de Maringá num lugar muito menor do que Maringá. Isso era uma coisa muito complicada. Era um espreme-espreme, era uma situação de trânsito intenso. Se aqui a gente já reclama de fila, imagina lá, não é? Para você comprar alguma coisa ou para você chegar até algum lugar, não era um transporte assim tão facilitado, não é? E esse povo se aglomerava porque as 4 festas anuais eram muito frequentadas, o povo viajava, caminhava, fazia as peregrinações. Eu vou até, inclusive, elencar isso daqui a pouquinho, sobre como funcionavam as peregrinações. Mas nesse momento a cidade se enchia, ela fervilhava de pessoas que iam participar das festas que eram importantes, era um sinal da aliança com Deus, era uma maneira delas se sentirem mais perto de Deus, era uma experiência espiritual, era uma experiência emocional, mas a cidade se tornava, de certa forma, um caos. E nesse caos acontecia aquele contexto que nós vimos. O templo se encher de gente e em alguns momentos se tornar um ponto de comércio muito intenso. Mas quando as pessoas caminhavam para Jerusalém, elas estavam decididas a ver o templo. E se você tivesse uma foto aérea de Jerusalém naquela época, você ia perceber que talvez quase 1/3 da cidade, em relação ao tamanho dela, estava aí. Era o templo, era enorme, era um pátio enorme. Até para os padrões judaicos, era algo magnífico, até porque Herodes, o grande, como ele era chamado, era um rei que investiu muito na arquitetura. Ele investiu muito nas construções, ele dedicou parte do seu governo para isso. Então, o templo também foi reconstruído. A religião judaica era uma religião reconhecida pelo Império Romano. Então, como ela não se opunha oficialmente ao Império Romano, Roma também autenticava qualquer que fosse a obra religiosa do judaísmo. Nesse caso, Roma provavelmente, inclusive, patrocinou a reconstrução do templo. Isso, com certeza, gerou algum desconforto para os judeus, mas no fim das contas, eles tinham o templo bonitinho, muito bem arranjado e tudo mais. Nessa empreita, cerca de 18 mil pessoas trabalharam. Começou com 10 mil, mas depois que a obra se tornou um pouco mais ambiciosa, chegou a ter 18 mil pessoas trabalhando. O peso médio de cada pedra utilizada, algumas mais, outras menos, mas o peso médio era de 10 toneladas. Uma grande construção, um orgulho nacional. Agora nós precisamos tentar entender um pouco mais do contexto do que aconteceu. Então eu fiz uma tentativa aí, vocês me perdoem se não for suficiente, mas é uma tentativa da gente tentar observar as partes do templo e a função delas. Então nós temos aí o que seria uma maquete, né, uma reprodução artística. E quando nós falamos do que aconteceu com Jesus, o que a gente observa no texto é que no pátio dos gentios era que ficavam os cambistas. Pessoa que trocava dinheiro e que vendiam os animais para oferta de sacrifício. Eu não sei se você sabe disso, mas o pátio dos gentios era um limite para quem não era judeu. Então, essa parte que eu selecionei em um destaque, acho que dá para todo mundo ver aí, né? É o pátio dos gentios. Quem fosse estrangeiro, ainda que dissesse eu creio em Deus, eu guardo o sábado, eu respeito a lei, não podia entrar. Ali era só para nacional, só para locais, só para judeus. Entrar nessa parte principal do templo, sem chance. Na verdade, existia um muro, eu vou estar elencando isso, mas uma curiosidade muito interessante, é aquele pátio das mulheres ali central, era até onde as mulheres podiam chegar, dali elas não podiam passar. Hoje, que bom, né? Que bom, mulheres, que vocês podem estar aqui dentro, junto com a gente. Cristo quebrou isso, né? Cristo rompeu com isso. E Cristo rompeu também, algo que vai ser mais aplicado nesse texto, com esses muros que eu destaquei em vermelho. Os muros que separavam os gentios dos judeus. Então não era simplesmente uma faixinha no chão, todo mundo confiava que o gentio não ia entrar, que o estrangeiro não ia passar. Existia um muro ali para separar. E o convite a se retirar era tão
incisivo que foi encontrada, inclusive, uma inscrição. Hoje ela está no Museu de Istambul, na Turquia. E é uma inscrição em grego que também ficava colocada lá em latim, para ninguém ter desculpa de que não sabia ler. E ela dizia mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim a tradução: nenhum estrangeiro será permitido na área interna delimitada por essa parede ao redor do templo. Qualquer um que entrar aqui estará convidando a morte sobre si mesmo, e ela virá de imediato. Costumava-se dizer há um tempo atrás, né? Tem gente que a gente não quer convidar, então a gente manda 2 convites, um para não ir e outro para não passar perto. É mais ou menos assim, né? Nem chega perto. A placa é grande, as letras são grandes, tá? Para a época era algo assim que todo mundo ia ver. Então era muito claro que os gentios não podiam adentrar. Só que olha que interessante, o que os judeus faziam? Eles podiam vender os animais e fazer a cambagem de moeda só na parte dos judeus, não podiam? Mas eles faziam na parte do gentio, porque o gentio também comprava, porque o gentio também trocava. Ou seja, na hora do lucro o gentio é muito bem-vindo, mas dessa parede aqui você não passa não, meu amigo. Será que isso, por si só, poderia ser algo que incomodava Cristo? Somente até aqui a gente já pode encontrar uma razão que possa deixar Deus desconfortável conosco, desconfortável com o seu povo, desconfortável com a situação atual em que o templo estava? Já começamos a pensar, vamos começar a pensar nisso. Olha como que se expressa o amor ao próximo nessa placa. Olha como que havia a classificação, e a gente olha, é o pátio dos gentios, é o pátio das mulheres, e na verdade nós estamos falando de um conceito que diz que existem pessoas melhores e piores. Graças a Deus, Cristo vem para nivelar a todos nós. Ainda hoje nós sofremos com isso, ainda hoje nós fazemos isso. No entanto, hoje, realmente, nós podemos perceber o quanto Cristo nivela a todos nós, e como nós só temos uma opção a nos apresentar diante de Deus, a opção de nos apresentarmos como pecadores. Por isso mesmo, Efésios capítulo 2, versículo 13, diz assim: mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Parece que esse versículo tem um tom diferente para nós agora, não é? Agora que nós entendemos o que acontecia, agora que nós entendemos como que isso era separado, não era algo simplesmente assim, não vamos chegar muito perto dos gentios, não, era algo público e declarado, era talvez um ódio enrustido, era uma inimizade, era algo que não agradava o coração de Deus, e por isso mesmo, Cristo manifesta ali a sua ira, porque depois disso, com certeza, Ele manifestaria a sua misericórdia na cruz, entregando a sua própria vida para que aquele muro não existisse mais. Meus irmãos, nós não temos nenhuma razão para construir muros entre as pessoas. Nós não temos nenhuma razão para construir um muro entre nós e qualquer outro. Nós precisamos, assim como Cristo nos ensinou e se entregou para isso, ser ponte, romper com as inimizades, romper com os preconceitos, romper com as diferenças, para que a gente possa ser realmente um representante de Cristo nessa terra. Ele deu sua vida para isso, e nem sempre nós conseguimos honrar esse sacrifício. Que o Senhor nos ajude. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Marcos 11, 17. O instrumento que Jesus usou se assemelha um pouco a isso que vocês estão vendo aí agora. Pela maneira como o texto descreve, não parece que Jesus andava com um chicote para lá e para cá. E em muitas traduções está escrito assim, azorrag, né? E eu até achava bem sonoro esse nome, azorrag, gostava muito dele. Só que quando você trabalha com a ideia do azorrag, é algo pronto na língua portuguesa. É um instrumento que já está pronto. Então, observando o texto em grego, como foi escrito, eu cheguei a essa palavra que vocês estão vendo aí, que vocês podem ler muito tranquilamente, né? Está todo mundo enxergando, né? Fragelion, Silas sabe.
É a palavra que se tornou depois flagelo na língua portuguesa, né? E a ideia que se dá é que realmente qualquer coisa que flagele, ela serve de flagelo. Então ele pega uma sequência de cordas ali, ele embola isso tudo. Pode ter sido até não tão bonito quanto esse, de certa forma. Esse ainda está bem arranjadinho, tem os nós no lugar certo. Isso deve doer bastante, né? Mas Jesus pegou um punhado de cordéis, improvisou ali e começou a rodar aquilo no ar. Eu imagino que tenha sido uma confusão. A obra de Deus parece confusa às vezes para nós. Imagina a atitude de Cristo, como ela estava sendo vista pelas pessoas que se entendiam num lugar santo, religioso, e de repente vem um louco rodando um chicote para cima e mandando todo mundo embora, chicoteando boi, chicoteando ovelha, tira isso tudo daqui e tudo mais. Vamos liberar o espaço. Versículo 15, né? Ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Então, realmente, eu posso dizer que foi uma bagunça. Jesus fazendo bagunça não é um negócio que cai bem a gente falar, né? Mas parece que o intuito era esse. Quando você espalha os animais que estavam, os mercadores que estavam lá, vira a mesa, derruba a moeda, é um negócio diferente, né? É uma bagunça. E aí isso leva a gente a pensar: Jesus era temperamental? Era nervosinho, será? Para ele fazer tudo isso? Vamos questionar essa ideia, né? Porque muita gente que de repente vai pegar a Bíblia e vai ler só nesse pedaço, vai criar uma imagem de Jesus ali, se ela não entender todo o cenário cultural que existe por trás disso. E mais, alguns princípios que, se a gente não prestar atenção no texto, até mesmo nós que já conhecemos a história, não vamos entender. Jesus era temperamental? Vamos caminhar junto ainda no versículo 16. Expulsou do templo todos, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Bom, ovelha e boi, todo mundo sabia de quem era. O sistema de marcar gado não é uma exclusividade dos nossos dias atuais, não é algo novo. A marcação existe há muito tempo. Espalhou as moedas dos cambistas. É algo que o cambista também podia pegar no chão. Quando diz que virou as suas mesas, também a mesa que vira, ela desvira. Você consegue arrumar isso. Agora tem um outro elemento aí que o texto faz questão de colocar, e é incrível como Cristo é minucioso. Então ele diz assim, né? Aos que vendiam pombas, ele disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Meu irmão, se ele quebrasse as gaiolas, não ia ter como recuperar. Pomba ia voar e os seus donos jamais haveriam. Então perceba que ainda assim, na sua ira, na sua manifestação de ira, Deus não deixa de ser justo. A nossa ira, quando ela se torna uma atitude, não apenas um pensamento ou uma emoção, é um pecado, porque nós não somos justos. Agora, quando Deus se ira, Ele manifesta a sua ira, é uma ira justa. Ele tem não apenas o direito de fazer aquilo, Ele deve fazer isso, Ele deve se irar, porque Ele é justo, Ele é perfeito. Então a ira que Cristo demonstra nesse lugar, nesse momento, é uma ira de justiça, quando Ele percebe que o templo que havia sido inaugurado, construído com o pretexto de ser uma casa de adoração, uma casa para o próprio Deus, para a presença dEle ser manifesta, se tornou um comércio. De repente, então, a ira de Deus se manifesta, mas ainda assim, quando Ele resolve fazer toda essa ação de espalhar, de derrubar ou de jogar por terra algumas coisas, Ele ainda se preocupa com a propriedade alheia. E aquilo que não podia ser recuperado, Ele diz: agora faz esse favor para mim, some daqui com isso, tira daqui. Nosso Deus não é um Deus temperamental, mas Ele é um Deus apaixonado. Meus irmãos, até aquele momento, não era o ideal ainda, não é? Que os gentios não chegassem até o templo.
mas ali naquele lugar, pelo menos eles tinham algum tipo de acesso. Pelo menos eles podiam enxergar o templo, talvez verem a fumaça das ofertas subindo, ou talvez eles estarem mais perto das pessoas que conheciam a Deus, talvez ali eles ouviriam de Deus, mas naquela situação e naquele momento ali, o que existia era boi passando, era a ovelha berrando, era gente vendendo, era propaganda em alta voz. Ninguém estava ali pensando em Deus, temendo a Deus, falando de Deus. E o nosso Deus é um Deus apaixonado. Já existe um propósito para alcançar todas as nações, e Ele naquele momento ali já está fazendo isso, porque Ele não quer bagunça no seu templo, Ele não quer comércio no seu templo, Ele quer que as pessoas entendam que precisam se achegar a Deus, a presença dEle, que é livre, não precisa ser comprada, não precisa ser mercantilizada, ela não precisa de comércio, ela é de graça. Então naquele momento essa também é uma mensagem que precisa ser vista. É um Deus que ama o seu povo, ama os gentios, ama os estrangeiros, Ele entrega a sua vida por todos. E nesse sentido existe ali uma preocupação com a inclusão dos gentios. Na ânsia do lucro, os judeus transformaram aquele pátio, que devia ser um pátio assim, ó, você não pode ir lá para o templo, mas você pode ficar aqui. Se tornou então um lugar de mercado, simplesmente, somente e exclusivamente para se ganhar dinheiro. Não vou nem entrar muito na questão de como que ainda isso era vendido, né? Mas só um detalhe interessante é que muitas vezes o que acontecia é que o pobrezinho ia lá oferecer seu sacrifício anual, levava o cordeirinho que ele teve um cuidado para criar, para tratar, e quando ele chega, às vezes algum dos sacerdotes, corrupção não é nada nova, né? Olhava para ele e falava, mas esse carneiro aqui não é santo não. Aí a pessoa devia entrar em desespero, meu Deus, foi praticamente o ano inteiro, cuidando, é o melhor que eu tenho, talvez o único que eu tenho. Ele diz, não, mas simplesmente não vai, não vou oferecer o sacrifício para Deus, não vou ser perdoado dos meus pecados. Ele, não, calma, para a sua sorte nós temos aqui um conhecido meu, por acaso é um parente, e ele está vendendo ali, ali no pátio dos gentios ali, ele está vendendo um rebanhozinho ali, só carneiro santo. Você vai lá, você compra e traz aqui. Então, não se trata simplesmente do comércio, mas do teor de como isso era feito, da maneira como o caráter das pessoas estavam colocadas nisso. Fazer da fé de outras pessoas um comércio. Não podemos comercializar nossa fé. Mais uma vez, Cristo deixa isso muito bem claro. Então, algumas características importantes para a gente dar sequência em relação a esse texto. A primeira delas é o zelo. Versículo 17. Seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Isso está escrito no Salmo de número 69, versículo 9, que diz assim mais exatamente, pois o zelo pela tua casa me consome, os insultos daquele que te insultam caem sobre mim. Quando eu vejo esse versículo inteiro, espera aí, os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Esse é um versículo messiânico. Esse é um texto que já se refere ao Messias. Então, além de Cristo vir com uma crítica sobre a separação, sobre a exclusão, além de Cristo vir fazer uma crítica contra a comercialização da fé, Cristo também vem apresentar uma mensagem, e é uma mensagem de remissão, é uma mensagem de perdão, é uma mensagem de redenção. E se a gente observar as minúcias do texto, nós vamos encontrar, porque ele vem no sentido de purificar o templo. Quando os apóstolos observam o que ele está fazendo, talvez no momento eles não entenderam, e João, ele é muito sincero em relação a isso, muitas vezes ele vai fazer essa referência, na hora da gente não entendeu nada, ele vai escrever, né? Mais ou menos assim, a gente foi entender isso depois,
Mas depois eles entenderam que, poxa, essa então é a purificação do templo. Ou melhor, um sinal dela. Porque agora é hora da gente quebrar um pouco a ideia do que é ser templo. Do que é o verdadeiro templo de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 14, diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso em obras. Zelo é uma palavra que quase não se usa mais, mas é um capricho, é um cuidado com o que se faz, é fazer o que se faz com intensidade, é fazer algo com preocupação, com carinho, com estima, entendendo que é importante, se dedicando, se aperfeiçoando e fazendo sempre o melhor. No sentido de Deus, Ele é zeloso no cumprimento da sua palavra. Ele já é zeloso na revelação da sua palavra, mas Ele é muito zeloso também no que se diz respeito de cumpri-la. E ali Ele prepara esse caminho para o cumprimento da sua palavra. E no final das contas nós vamos entender aqui em Tito, quando Paulo escreve, olha, Ele purificou para si um povo, para que esse povo também seja zeloso. Quando nós servimos a um Deus zeloso, e quando nós nos encontramos com um Cristo zeloso, significa que nós também devemos zelar. Zelar pela nossa vida com Ele, zelar pelos nossos pensamentos diante dEle, zelar pelo nosso comportamento, pelas nossas emoções, por aquilo que nós somos. Zelo não se diz de algo exclusivo de Cristo, é algo que todos nós devemos ter. O segundo aspecto muito importante nesse texto, uma característica que eu considero importantíssima, é sobre realmente o ser templo. Então nos versículos 18 e 19 nós vamos ver aí. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E aí vem um questionamento muito interessante dos judeus. Eles não perguntaram se era certo ou se era errado o que ele estava fazendo. Sabiam provavelmente que já tinham se desvirtuado. Sabiam provavelmente que estavam desagradando a Deus. No entanto, não se calaram ainda, né? Eles não tiveram a ousadia de dizer, não, você está errado. Mas eles tiveram a ousadia de dizer, da onde saiu a autoridade para você fazer isso? Quem você pensa que você é? Dá um sinal aí, mostra quem você é. A resposta de Cristo é fantástica, é excelente. Quando ele diz no versículo 19, destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Mais ou menos assim ele estaria dizendo, o sinal vocês vão ver ainda. Não agora, mas eu vou mostrar. Porque vocês vão destruir esse templo e em 3 dias eu vou reconstruí-lo de uma vez por todas, para a eternidade. E quando Jesus estava falando desse templo, ele não estava se referindo àquela construção. Quando nós olhamos para o grego, mais uma vez, rapidinho, não vamos demorar no grego, mas a palavra hieron significa toda aquela estrutura que nós vimos aqui naquela imagem. É o templo em todos os seus elementos, em todos os seus pátios. Mas a palavra naos significa lugar do sacrifício, é o lugar santo, é aquele cantinho exclusivo. E quando Jesus diz, destruam esse templo, ele está falando dessa parte, ele não está falando do templo como um todo. Ele diz, é do lugar do sacrifício, é do lugar santíssimo, é daquele lugar que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, pode entrar. É do acesso a Deus, é do santo lugar. Destruam isso e eu vou reconstruir em 3 dias. E as pessoas acharam aquilo um absurdo, mas não conseguiam entender que Cristo estava falando do seu próprio corpo, porque não é mais um templo, meu irmão. Não é uma construção, não são tijolos, não são paredes, não é um telhado. Deus habita em seu Filho. Deus habita em Cristo. E naquele momento Cristo quer expressar isso para aquelas pessoas, e eles não conseguem entender. Obviamente Jesus sabia disso.
Mas pensando em você, pensando em mim, Ele inspirou a sua palavra para que a gente tivesse essa informação e percebesse como que o propósito dele foi desempenhado, como que ele pensou em cada detalhe, em cada situação, em cada condição, para que a gente entendesse que hoje esse templo é formado por mim e por você. Atos capítulo 17, versículo 24 vai dizer assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo está dizendo isso para os gregos pagãos, lá no Areópago de Atenas. Então ele traz essa afirmação que a gente deveria relembrar todos os dias. Ele não habita em nada que o homem faz. Em nenhuma obra humana Deus está morando nela. Então fica a pergunta para você: quem foi que te fez? Quem foi que te moldou? Quem construiu o seu caráter, a sua personalidade, o seu próprio corpo? Alguém comprou a sua pele, as suas veias, artérias, músculos, olhos, cérebro e foi montando você? Algum ser humano que você conheça? Quem foi que te fez? Foi Ele, e é por isso que Ele deseja habitar em você. Ele não mora em nada que o homem fez, Ele mora naquilo que Ele mesmo fez, e Ele te fez. Sejamos habitação do Espírito Santo de Deus. Terceira característica importante desse texto fica em relação à missão. Nós já entendemos que o propósito de Deus era abraçar os gentios, era incluir os gentios. No entanto, se você olhar para os gentios hoje, que seríamos nós, mas nós nos convertemos através da ação do poder de Deus, os gentios seriam as pessoas que ainda não conheceram Cristo, ou então que conheceram um Cristo diferente, aquele Cristo deformado, aquele Cristo de estimação, aquele Cristo domesticado que nós falamos no começo. Então o que acontece? Nós precisamos apresentar esse Cristo por completo para essas pessoas. Nós precisamos apresentar o grande Deus. Nós precisamos apresentar o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas a partir de hoje nós precisamos também apresentar o leão da tribo de Judá. Nós precisamos apresentar a Cristo por completo, e para isso nós temos que viver uma vida missionária. Nós precisamos realmente entender que a missão não é algo exclusivo de quem vai. E muito menos eu entender que, eu não vou, mas contribuo. Ou eu não vou, não contribuo, mas eu oro. Não é algo tão simples assim, meu irmão. Todo cristão tem que ir, tem que contribuir e tem que orar. Porque a missão não é uma missão da igreja, é uma missão de Deus. E ela foi dada à igreja, mas é dele. Então não existe um pedacinho da missão que eu vou fazer. Não importa para onde você vá, mas você vá. É no vizinho, é na família, é onde você percebe que existe gente que não conhece Cristo. É onde nós percebemos que existem pessoas sedentas do Evangelho, mesmo que elas ainda não saibam. E nós estamos ali para fazer a diferença e para quebrar os muros de inimizade, de separação, de exclusão. Então seremos instrumentos inclusivos do Evangelho, missionários. Contribuir nem sempre é contribuir diretamente com o missionário, contribuir na igreja local. E orar, meu irmão, não preciso nem dizer, é simplesmente orar, para que a missão de Cristo se cumpra nessa terra, para que Ele alcance as pessoas que precisam ser alcançadas. Então fica a reflexão desse grande homem de Deus chamado David Livingstone, um grande missionário. E ele diz: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. João, um pouco antes, lá no capítulo 1, vai dizer: todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos parte do corpo dele, de Cristo. E se nós somos parte do corpo de Cristo, nós somos missionários. Ele nos fez assim, missionários.
Quem é esse homem? Esse homem é o Cordeiro de Deus. Esse homem é o leão da tribo de Judá. A gente não pode simplesmente apresentar um Jesus que está ali, não, me aceita, eu sou bonzinho, eu sou legal. Não é um Jesus que aceita as nossas demandas simplesmente. Não é um Jesus que simplesmente aceita ordens, ou que simplesmente vem fazer algo para nos agradar. Ele também é o leão de Judá, porque ele é poderoso, ele é justo, e ele é o grande julgador da nossa humanidade. Nós teremos que dar contas a esse Deus. Nós nos encontraremos face a face com ele, o que temos preparado para ele, o que temos a oferecer. Como poderíamos nos justificar diante de tamanha santidade? Como poderíamos nos salvar diante de uma justiça tão implacável? Gálatas 6,7 vai dizer: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. É esse Jesus também, ele também é assim. Romanos 11:22, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ele é um leão, ele também é severo, assim como ele é bom. E Hebreus 12:29, algo que a gente talvez se esqueça: nosso Deus é fogo consumidor. Quando Cristo diz, o zelo da tua casa me consome, ou me consumiu, Ele está dizendo, eu dei minha vida por isso. Consumiu a minha vida, consumiu o meu corpo, porque a ira de Deus caiu sobre Cristo, e o fogo de Deus consumiu o corpo dele. E ele fez tudo isso para que quando a ira de Cristo, ou a ira de Deus nos encontre, o preço já esteja pago. Entende por que ele se manifesta como leão e como cordeiro? Ele é um instrumento da ira de Deus, mas ele também é um instrumento da sua misericórdia. Nós não podemos separar essas duas coisas de Deus. Não, eu gosto mais do Jesus bonzinho. Ele também é fogo consumidor. E diante de tudo isso que foi apresentado aqui hoje, eu creio que seja uma boa oportunidade para nós nos apresentarmos diante dele, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas corrupções, com todos os nossos desequilíbrios, e com tudo que nós temos, e dizer, eu te quero, Cordeiro de Deus, eu te quero, leão da tribo de Judá, porque a tua ira é justa, mas eu confio na tua misericórdia. Eu sou teu filho, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, se para você essa palavra falou do mesmo jeito que ela falou a mim, eu quero te convidar a fazer uma oração nessa manhã, para que a gente venha a se entregar realmente nas mãos do Cordeiro e do Leão. Senhor amado, nós não temos condição nenhuma de nos justificar diante da tua presença. Nós não temos dificuldade, nós não temos nenhuma possibilidade de realmente, ó Pai, argumentarmos de qualquer maneira, ó Pai, que somos justos, ou que somos verdadeiros, ou que não temos nenhuma corrupção, ó Pai. Mas na verdade nós realmente nos reconhecemos essa manhã como miseráveis e precisamos da tua graça. Precisamos do teu agir, precisamos do teu agir sobre nós, e nesse momento nós entendemos que somos dignos da tua ira. Nós merecemos que o Senhor manifeste sua ira sobre nós, ó Pai. Nós merecemos as garras do leão, sim, ó Deus, mas nós sabemos também que o Senhor entregou a sua vida para que nós não vivêssemos separados do Senhor. O Senhor traz nesse sacrifício, nessa remissão, o Senhor tem trazido sobre nós também, ó Deus, a possibilidade de estarmos juntos contigo, a possibilidade de sermos alvos da sua misericórdia, ó Pai, e é nessa confiança que clamamos a Ti, ó Deus. Livra-nos, ó Pai, de nós mesmos. Livra-nos das nossas iniquidades, dos nossos pecados, ó Deus, e que venhamos realmente a entender que temos acesso livre a Ti essa manhã, e que podemos realmente expressar diante do Senhor tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que temos, ó Deus. Queremos nos entregar nas Tuas mãos, confiando no Senhor,
confiando na tua graça, confiando na tua misericórdia, confiando no Deus que se entregou, consumiu a si mesmo, porque o templo realmente foi derrubado, mas em 3 dias ele ressuscitou, e porque o Senhor venceu a morte, e porque o Senhor venceu todas as outras coisas, o seu nome está acima de todo nome, e por isso podemos recorrer a ti, e é o que estamos fazendo nesse momento, ó Pai. Pela tua graça nos alcance, pela tua graça nos venha redimir, nós precisamos de ti. Cordeiro e Leão, nos entregamos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.